Imagine que o planeta Terra está com seus dias contados. Na verdade, pense, pois é uma realidade bem próxima da nossa, uma quase realidade, e você irá entender. Foi construído um programa para evoluírem a espécie humana e a tornarem adapta para salvar a humanidade em um novo ambiente. Contudo, Abe percebe que seu marido está ficando com algumas mudanças genéticas bem radicais e começa a desenvolver um medo de que ele se torne mais uma criatura do que um homem. E galera, não se esqueçam de se inscrever no canal, estamos quase atingindo 1000 inscritos e deixem um like para o vídeo ser recomendado para mais pessoas. O filme inicia no ano de 2048. Uma família está dentro de um carro com destino para a base operativa da OTAN, Oceano Atlântico. Rick está assistindo às notícias sobre os últimos acontecimentos em Los Angeles que passou a ser inabitável. Nesta base, há mercados até cinema e shopping. Entretanto, como é uma operação secreta, a comunicação com o mundo externo é limitado. Quando chegam na casa que irão ficar hospedados, a doutora Freya tranquiliza Abe sobre a comunicação com seus familiares. Eles confiam na família, então não haverá problemas quanto a isso. O trio fica encantado com o lugar e a sua casa. No dia seguinte, o Dr. Martin vai visitá-los. Em sua conversa com Rick, o seu paciente diz que não vai decepcioná-lo. Abe acompanha o doutor até o automóvel e tira dúvidas referente ao estado de saúde mental de seu marido e como ficará. Ela diz que confia nele e que leu seus materiais para dizer isso com toda certeza. No início do experimento, há uma apresentação sobre o lugar que eles vão para quem der certo as mutações. O nome é Titã, a maior lua de Saturno. Rick começa a receber as suas injeções da doutora Freya, que transformarão nitrogênio em energia, assim precisando menos de oxigênio. Os dias estão agradáveis na base. As crianças, apesar do local, continuam uma vida normal, como ir para a escola, e Abe sempre está do lado de seu amor para o cuidar. As famílias e colegas decidem se reunir para tomarem a última bebida alcoólica, já que é proibida no experimento, e para se divertir um pouco. Abe dança junto com seu filho e depois Rick chega para acompanhar a sua esposa. À noite, quando ele está ajudando a sua amada a subir as escadas, começa a passar mal. Abe cuida de seu esposo e o medica, depois deita de seu lado, preocupada. Já melhor, no outro dia Rick disputa com Tali, com quem consegue ficar mais tempo embaixo d'água e passados 32 minutos ele vence. Contudo, o homem continua na água e começa a nadar como um animal marinho até completar seus 42 minutos. Ele se diverte muito com a sua família em sua casa para comemorar que as coisas estão dando certo. Quando está colocando seu filho para dormir, o garoto diz que seu avô estaria muito orgulhoso de seu pai. Rick encontra Abe na piscina e os dois curtem a companhia um do outro. Durante os beijos, ela nota que seu corpo está mudando. Ryan e Abe estão juntas cuidando das crianças. A mulher confessa que não queria vir para a base e que tem medo do futuro. Seu marido era cabo e estava prestes a passar para sargento quando resolveu ir para este lugar, mas se a sua esposa dizer isso a ele, ficaria irado. Rick passa por mais uma cirurgia, mas se recupera em casa. Abe acorda no meio da noite com muito frio e percebe que seu esposo não está na cama. A temperatura da casa está configurada para 10 graus e ela o encontra na cozinha, colocando gelo em seu corpo por estar com muito calor. Ele coloca suas mãos dentro de um baldinho de gelo com água e diz querer mostrar algo a Abe. Quando ela coloca suas mãos, não consegue resistir muito tempo e as tira. Já ele continua e mostra que não sente mais frio. O casal sai para correr. Rick mostra a sua amada uma vista linda e lamenta que não conseguirão salvar para vê-lo no futuro. O grupo continua com testes. Rick ajuda Tali a não desistir de sair da água, por mais que seja tremendo de frio. Ele cita a frase "a mente sobre a matéria" e fica conversando com sinais com ela no fundo da piscina. No vestiário, ele questiona se seus colegas também estão perdendo cabelo. Tali confirma que sim e dá uma olhada na cabeça de Rick. Ela tira um maço de cabelo. De repente, uma colega de experimento começa a convulsionar e infelizmente ninguém consegue a salvar. O grupo se reúne para conversarem. Eles ficam preocupados depois do que viram e com medo de quem será o próximo. Na cozinha, o marido de Tali conversa com Abe e conta a história de como conheceu e se apaixonou por sua esposa. Quando ela chega, ele vai pôr as coisas na mesa e ela conta a Abe que se não fosse por Rick, ela não estaria mais onde está. Abe começa a perceber as mudanças no corpo de todos que estão no experimento. Na parte externa da casa, o marido de Ryan começa a brigar com ela, chegando a feri-la.
O homem está com uma força e raiva que não consegue controlar, mas seus colegas ajudam a contê-lo. Abe começa a fazer perguntas sobre as medicações que dão a Rick e se foi isso que matou a colega dele, mas a doutora Freya desconversa, culpando a pedra nos rins que teria agravado a situação. Seu marido passa muito mal à noite, mas Abe está sempre de seu lado. Quando ela vai limpar o banheiro, percebe que em seu vômito havia sangue e coleta um pouco para analisar. Rick fica tempos no fundo da piscina olhando para a superfície e Abe começa a ficar preocupada com um conjunto de coisas e onde isso os levará. A pele dele começa a descamar e se soltar na água. Quando estão deitados, ela percebe isso em seu corpo e ao fazer cafuné, sai em sua mão muitos fios de cabelo de seu marido. Rick passa por outra cirurgia, mas agora é em seus olhos para que ele enxergue até no escuro. Enquanto isso, Abe analisa o sangue dele no laboratório. A noite começa a coçar muito seus olhos que acabam abrindo e sangrando. A sua esposa corre para o hospital com ele e este ocorrido o torna cego, mas o doutor diz para Abe ser temporário. Ela diz saber sobre as câmeras e o que ele está fazendo não estava escrito em seus livros, mas o doutor manda Abe para casa para cuidar de seu filho. Quando ela está arrumando as suas coisas, começa um alerta em outra casa. Abe sai para ver o que está acontecendo e vê muitos militares armados se dirigindo para a casa de Ryan. Os homens carregam os gêmeos no colo e ela enxerga o corpo arremessado para fora da casa de sua amiga todo machucado no chão. Após isso, vê o marido dela descontrolado e os militares subindo para exterminá-lo. Abe está no hospital junto com Rick e uma militar cuida de seu filho. Preocupada, ela decide ir atrás de mais respostas, então pega o cartão de acesso de seu esposo. Quando está indo em direção à sala do doutor, passa por ele em uma reunião. Na sala do doutor, há várias imagens de como os corpos se tornarão e as observações nas fichas das pessoas do experimento. É aí que ela percebe que ele está injetando o DNA de animais nas pessoas. Na reunião, o doutor é criticado por estar levando o experimento para outro caminho e que fica mais obscuro por não contar isso às pessoas. A doutora Freya questiona depois na sala do Dr. Martin o que ele fará se todos morrerem e ele pede para ela se retirar. Martin vai na casa de Abe e Rick falar sobre a importância de fazerem uma cirurgia no cérebro dele para impedir que aconteça o pior, mas a mulher está preocupada, pois o que mais está por vir é que ela não sabe. Ela o questiona no que ele está transformando as cobaias, e o doutor confirma que ele não sabe, mas que tem certeza que se não fizer a cirurgia, em 72 horas, Rick perderá a vida. Mais tarde, o homem tira a bandagem dos olhos que estão bem agora e aproveita para raspar a cabeça. À noite, ele fica novamente sentado no fundo da piscina olhando a superfície. Na cirurgia, muitas cobaias perderam as vidas. As únicas que sobreviveram foi a de Rick e Tali. Abe e seu filho Lucas são chamados para ver o resultado. Quando ligam as luzes, ficam incrédulos com o que lhe apresentam. Rick está irreconhecível e ele percebe no rosto de sua família que tudo fugiu do controle. Agora eles se comunicam em baixa frequência, a audição dos humanos não consegue detectar e através do tato. Rick coloca sua mão no vidro, mas Abe e nem Lucas conseguem ter reações de afeto pelo que vem. Ele é liberado para ir para casa até o dia do lançamento para Titã. Abe está arrumando as suas coisas e tenta ajudar Rick a vestir um casaco, mas como ele não tem noção de sua nova força, acaba machucando a sua esposa. Ela fica assustada e não deixa ele se aproximar. Depois de pôr seu filho na cama, Abe se depara com Talia em sua casa. A mulher está com o braço cortado e ela consegue reconstruir ele quando se conecta com Rick. Na casa de Talia, mostra o que ela fez com seu marido. Aparece tudo ensanguentado e ele sem vida. Abe corre para proteger seu filho, pois teme que o pior aconteça a eles. Enquanto isso, os militares já estão em sua casa e cercam as cobaias. Eles atiram em Tali, mas ela ainda está viva e ataca alguns militares que acabam atirando em sua cabeça para eliminar a ameaça. Rick se defende também, e quando está afogando um soldado, Abe grita para que ele pare, então seu marido foge. O coronel coloca todos os militares atrás do homem. Abe está acalmando seu filho e se dá conta que sabe onde está o seu marido e vai atrás dele. Rick se encontra naquele local em que ele mostrou a paisagem para sua amada enquanto ainda tinha seu corpo normal. Ela pede para que ele não fuja e fique com ela, mas uma luz muito forte chega cegando os dois. Abe acorda no hospital um pouco machucada. Os militares fizeram isso por ela ter tentado fugir. O doutor a acalma dizendo que Lucas e Rick estão bem.
Mas ele pede para que ela peça para que o Rick permita que uma substância seja injetada nele e só a esposa que ele permite que se aproxime. Abe contesta, pois esse líquido irá apagar a memória dele, mas o doutor insiste que isso é o melhor. Ela entra na gaiola em que o Rick está e ele acena que não quer com a cabeça, mas após olhar em seus olhos, Abe consegue injetar a substância nele. Ela sai do local devagar e vai discretamente em direção de Freya, diz para saírem dali depressa. Acontece que Abe trocou os líquidos. Rick sai da gaiola e começa a atacar os militares para tentar fugir. Abe vai atrás de seu filho para saírem dali e neste momento chegam mais soldados. Lucas encontra seu pai todo machucado e a família fica cercada por militares. O doutor diz para Abe que chegaram ao fim, para ela fugir com seu filho e se salvar, mas ela o manda para aquele lugar. Ele manda que atirem na família, mas o coronel se recusa e aponta sua arma para Martin e seus soldados também. Agora vemos a família, doutora Freya e o outro doutor voando para a estratosfera. Rick está dentro de uma cabine e o doutor diz que a família dele é quem deu a esperança para a humanidade. As coisas se ajeitaram e agora a Abe trabalha no laboratório e vive na Terra junto com seu filho, mas continua olhando para cima onde seu marido se encontra. Em Titã, o primeiro humano modificado se adaptou e até voa pelos céus. O que vocês acharam desse filme? Eu ficaria com muito receio de deixar meu marido participar de um programa assim, e ao longo do filme fui percebendo que também, depois que ele fica daquela forma, não iria conseguir mais me aproximar dele com medo. Espero que tenham gostado do resumo, deixem as suas sugestões nos comentários e se inscrevam. Se gostaram do vídeo, curtam e compartilhem para me ajudar. Até a próxima!